Boa noite para quem está assistindo, ou boa tarde, bom dia. Bom, na agenda de hoje, agenda 12, a gente tem aqui alguns tópicos, né, que são relevantes para a parte do desenvolvimento e outras elas já fazem parte, né, de boas práticas de programação, que seria o uso do nosso GitHub. Então, apesar de não estar falando ali nos tópicos, né, da apresentação da apostila da agenda 12, a primeira coisa que a gente vai ver é como que a gente faz para acessar o tal do GitHub, tá bom? Acontece o seguinte, que lá no fórum, né, eu deixei ali para vocês alguns links já da própria Microsoft, né, sobre os tópicos que a gente está vendo. Então, esse aqui do GitHub, ele na verdade já tem ali um tutorialzinho, né, com um tour guiado, que daí ensina como que faz para você trabalhar com o GitHub, acessar sua conta, criar ela e assim por diante, tá bom? Então, recomendo. É um mini curso, tá? De 1 hora e meia de duração, bem fácil, bem simples, bem legal, inclusive, tá? Porque ele é dinâmico, tá bom? Então, daí você já vai gerenciando ali a sua continha do GitHub, beleza? Daí o nosso próximo tópico, depois de a gente já vincular o GitHub e tudo mais, aí a gente consegue fazer pelo Visual Studio, da mesma maneira que eu já tinha mostrado para vocês, tá? Eu estava em outra máquina, né? E daí a gente tem a opção, né, de adicionar aqui é o Git. Deixa eu até fazer de novo aqui com zoom. A gente tem que ter o Git instalado na máquina. O Git, na hora que a gente vai lá e configura, obrigatoriamente, a gente tem que colocar qual é o usuário que a gente está usando, tá bom? A gente tem aqui das opções, opa, as configurações do Git. E no meu caso, ele está como configuração global, que daí a gente precisa colocar o nome de um usuário e um nome de e-mail para a gente poder salvar e poder usar, beleza? Então, depois de fazer isso, a gente pode vir aqui e adicionar. Na hora que a gente adiciona, tá? Então, ele já utiliza as configurações que nós temos do nosso sistema, e daí a gente pode, né, vincular com a continha do GitHub, beleza? Deixa eu tirar o zoom aqui. E eu vou utilizar da minha conta como professor. Quando eu falo minha conta de professor, é só porque no nome do e-mail está ali como professor. Eu prefiro utilizar a autenticação de 2 etapas, tá? Por uma questão de segurança, para não ficar tendo problema depois. Porque como eu uso em vários computadores, se eu esquecer um ali ligado, né? Então daí ele acaba deixando com que o outro usuário venha mexer e eu não quero isso, tá? Beleza? Daí aparece ali qual é o nome do aplicativo, aliás, do projeto que a gente quer colocar. E outra coisa que eu recomendo é de vocês, enquanto vocês estão fazendo a atividade, mantenha o repositório privado. Se você for fazer a entrega de uma atividade pelo GitHub, aí você tem que vir e desmarcar aqui, né, como repositório privado. Vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um repositório privado, tá? E mostrar para vocês como que a gente faz para poder eh, mexer com o repositório e alterar a visibilidade dele, tá bom? Então ele está fazendo aqui as tarefinhas, né? Pronto, já concluiu, tá bom? Daí a gente vem aqui mais fácil, tá? Git, GitHub, View Pull Request. Não tem nada a ver, tá? Mas pelo menos ele abre o navegador de um jeito mais fácil, tá? E aqui aparece, na verdade, os pedidos quando a gente está utilizando a colaboração, né? Então a gente cria, né, os nossos commits e aqui a gente tem um commit paralelo, ou seja, outro colaborador ele desenvolveu e ele quer, na verdade, colocar as atualizações dele no nosso projeto, tá? A gente pode permitir isso, só que ele que vai fazer esse pedido. E daí a gente tem que vir aqui para atualizar, tá? Essa atualização. Aqui eu só queria chegar até o link do nosso repositório. Então tá aqui o nosso código e tudo mais, tá bem bacaninha, certo? E aqui nós temos as configurações do repositório, beleza? Lá no final, tá, dessa partezinha aqui,
Deixa eu ver. Não é nem aqui, tá? Nesse menuzinho. É aqui mesmo na página. Lá no finalzinho ele tem um Danger Zone, tá? E esse Danger Zone, aqui a gente tem a opção de trocar a visibilidade do nosso repositório. Atualmente ele está privado. Se eu clicar aqui para mudar para público, ele vai aparecer várias mensagens de confirmação, inclusive ele vai pedir para eu digitar o nome disso daqui, tá? Então já vou copiar, tá? E daí ele está falando, olha, fazendo isso daí, qualquer pessoa que acessar o GitHub vai ver o seu código. Tudo bem, tá? Então vou tornar ele público. Beleza? E agora ele até assumiu o cadeado, ou seja, qualquer um que acessar o link consegue abrir, tá bom? Beleza? Então daí a gente já mata essa atividadezinha do GitHub. E daí a gente já viu, né, como que a gente faz para colocar, né, mais em um arquivo e como que a gente faz para abrir esse outro arquivo. Aqui só está falando de como adicionar um novo arquivo, né, mas a gente não chega a utilizar ele, né? A gente só tem um sisteminha ali de login, tá? Beleza? Ele está chamando ali de app, tá? Que é esse carinha aqui. Deixa eu ver. Ah, sim, ele pede para modificar, só para ficar com uma outra aparência. Mas a gente acaba não fazendo nada nesse outro arquivo, tá bom? Então, aí a gente já tem, né, uma tarefinha para fazer, né? A gente precisa já trabalhar ali com alguns elementos, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, né? Eu já vou criar aqui uma telinha para apresentar esse método N, beleza? Então, vou vir aqui no nosso app, né? Aliás, no nosso projetinho, e eu clico, né, para adicionar um novo item. Add new item. Daí a gente vai vir aqui para .NET MAUI, e aí a gente tem o Content Page, né, XML. E como que era o nome mesmo? Método N. Beleza? Então aqui a gente já tem alguns elementos, tá? E eu vou colocar um botãozinho só para verificar, tá? Porque o método N, né, o que que ele faz? Dado uma lista, a gente procura, né, os itens que nós temos ali na lista. Eu poderia, inclusive, já começar a trabalhar com componente de lista, para daí a gente estar trabalhando com uma lista de itens que aparece. Opa, esse aqui é o Visual Studio Code, eu estava tentando configurar, deu probleminha. Fica para depois, tá? Aqui, né, a gente poderia então já utilizar outros componentes para a gente poder fazer a nossa listagem. O ideal seria aqui nesse Vertical Stack Layout, a gente poder adicionar itens, tá? Para daí ele formar então um layout para a gente. Tanto é que a gente já tinha visto, né, outros tipos de layout em outros fóruns, tá? Deixa eu ver, não foi no fórum 11, foi no fórum 10, tá? Que eram os layouts, beleza? Então, esse tipo, né, stack layout, indiferente se ele seja vertical ou horizontal, né, a gente vai colocando os elementos ali, um a um, tá? Bom, então o que que a gente vai fazer? Aqui a gente vai colocar um botãozinho depois dessa label. Ok, a gente dá um nomezinho para ele, o xname. E o texto também, de acordo, né? Verificar, ok? E daí na função click, daí que a gente vai para o nosso evento, tá? Bom, a tecla que eu apertei aqui foi F12 para ele chegar até aqui, tá bom? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui para gente, né? Então, uma lista de números. Eu só vou sortear esses números e colocar outra coisa. Eu só não gosto muito de utilizar
a expressão de declaração explícita, né? Eu prefiro o var, mas da última vez que eu fui usar o var, ele deu problema, né? Então, vamos lá certinho como manda aqui o exercício. E aqui a gente já pode colocar, né, os nossos itens que a gente tem da nossa listinha, tá? Então, como é que funciona? No lugar de a gente colocar os parênteses para construir o objeto, a gente coloca a chave, né? Já que nós temos aqui um tipo de vetor, um tipo de lista, tá bom? Então, a gente substitui esse carinha já pelos seus valores inteiros, tá? Então, vou colocar aqui meio que aleatório. Deixa eu ver, tá bom. E daí a gente tem aqui, ó, a cláusula, né? Bool, se tem elemento. Só que a gente pode colocar uma condição para esse elemento, tá? Aqui ele está chamando de x. Eu vou chamar aqui de número. Inclusive aqui ele está chamando de números e eu chamei de lista. Eu prefiro chamar de lista. Acho mais legalzinho. Mas vamos lá. Deixa eu ver como é que ele tá. Tem elemento, tudo junto. Ok. E daí a gente coloca, né, a nossa listinha números, ponto n, tá? Então, na hora que a gente utiliza esse n, deixa eu ver aqui, n, vou fazer de novo, ó, contra espaço. Quando a gente seleciona, aparece uma dica de ferramenta, tá? Então, isso daqui, esse método n, ele é só usado, né, a partir de uma variável que ela tem a responsabilidade de ser um enumerador, ou seja, ter os elementos, né, dispostos através de um número, tá? E daí a gente está trabalhando para um conjunto de elementos do tipo inteiro, que é por causa aqui da variável números, tá bom? Então a gente tem aqui, né, uma função na hora que a gente declara para determinar se aquilo ali ele satisfaz a nossa condição. Essa função ela é chamada de predicado, tá? É um lambda expression que a gente passa ali. Então se a gente não coloca nenhum filtro, né? Então ele já considera como sendo um, né? Que ele retorna o verdadeiro ou falso, tá? E daí a gente vai colocar já a mensagenzinha aqui no nosso display alert. Tá? E daí eu vou fazer o seguinte, eu vou perguntar se tem elementos. Se tem elemento, né? Então, atendemos a condição. Caso contrário, não foi possível encontrar elemento. E uma mensagenzinha, ok. Então, vai ser de acordo com aquilo que a gente colocar. Se a gente não colocar nenhuma regra, então tudo bem, tá? Esse carinha, o método N, a gente vai colocar para ele aparecer na nossa página, tá? Que é o nosso app, né? Não, não é o app, perdão. Era esse aqui, também não. Eu criei, eu acho que no combustível, deixa eu ver. Foi no App Shell? O App Shell, ele abre o combustível. Então, vou colocar o nosso botãozinho do lado do jogo da velha. Opa, vou chamar ele um pouquinho diferente. btn n. E o texto, método n. Pago isso daqui, contra espaço, novo método F12. Funçãozinha, tá? A gente vai utilizar esse await, navigation, e de baixo, ponto push async. Daí a gente vai abrir esse método n, tá bom? Beleza? Então, né?
Tá bem simples isso daqui. Ele só vai verificar se tem qualquer elemento aqui dentro de números. Ah, eu coloquei para rodar no emulador, não era isso que eu queria. Aliás, era o que eu queria. Pessoal, eu instalei aqui um emuladorzinho de Android, tá? Instalei, né, o Google Pixel 5, tá? Que ele vem com Android 14. E ele deve estar iniciando aqui. Não sei se eu interrompi. Deixa eu ver. Pelo visto eu interrompi. Vou colocar ele para iniciar de novo. Daí, né, que nem eu tinha respondido diversos alunos, que seria interessante de vocês usarem ou o emulador ou o próprio celular. Por quê? Daí ele já fica, né, na proporção de tela de um aplicativo para celular. A disciplina aqui é para isso, né, para desenvolver aplicativo para celular, tá bom? Então, iniciando, né, o celularzinho do Google. Beleza, já iniciou. Então aqui agora fica mais fácil de eu mandar ele executar no celular virtual aqui, tá? No emuladorzinho. Beleza, então ele faz o processo de compilação e ele instala aqui já nesse dispositivo, tá bom? Então vamos lá. Enquanto isso, tá, pessoal? O que que a gente vai fazer? A gente vai criar depois a nossa condição, tá? Verificar se tem algum item que ele é maior do que 10. A gente pode procurar se ele é múltiplo de 5, sei lá, né? A gente pode colocar qualquer outra condição, inclusive criar uma função externa para retornar isso daí, tá? Fez barulhinho aqui do celular. Vamos ver. Tá finalizando. Ó, mas o celular aqui, ó, ele já está funcionando. Ó, os aplicativos, não tem nada por enquanto. Tinha só esse aqui do jogo da velha, mas ele vai ter que ser fechado porque ele está instalando uma nova versão aqui, tá? O jogo da velha não, né? O do combustível, beleza? Então sair dele. Tá bem legalzinho. É a mesma coisa que um celular, tá, pessoal? O sisteminha aqui, né? Do Android e tudo mais. Parece que tá dando um pouquinho de problema para ele carregar. Ele até tinha uma mensagenzinha aqui em cima falando: ah, se você for usar o emulador, então tente já abrir esse emulador agora, né, para você ganhar tempo. Eu acabei não fazendo isso. Bom, enfim, tá ali executando. Então, aqui a gente pode fazer, tá, uma nova função, que daí a gente está procurando do números qualquer número que ele pertença, né, a essa condição. Número ele for, por exemplo, maior do que 100. Aqui no meu caso, eu tenho um número que ele é maior do que 100, tá? Mas a gente poderia colocar outras funções, por exemplo, para procurar número primo e tudo mais, e a gente até pode fazer aquela funçãozinha, né, de extração de método, tá? Então, eu posso colocar, né, procurar número, tá? Então, daí a gente recebe esse número e daí a gente verifica se esse número ele é maior do que 100 e esse número ele é positivo, ou seja, a divisão dele por 2 tem que ser igual a zero.
né? Ou ímpar, né? Que daí teria que ser igual a 1. Então a gente pode fazer essa expressãozinha, tá? Que daí fica bem legal a gente trabalhar com ela. Bom, aqui ele está carregando então, né, no emuladorzinho. Ele está lançando então o nosso aplicativo. Ele teve que reiniciar o aplicativo. Daqui, ó, método N e o nosso botãozinho verificar. Então atendemos a condição, tá? Vou mandar ele parar aqui a execução e executar de novo, porque agora eu tenho uma nova condição. O meu único número que ele é maior do que 100, ele não é ímpar, tá? Porque é esse daqui. Então daí ele vai causar uma mensagem de erro que é não possível, não foi possível encontrar elemento, tá bom? Então, ó, não foi possível encontrar elemento, né? Que é a mensagenzinha que a gente queria, certo? Porque daí ele verifica, ele retornou false para a gente, tá? E daí ele exibiu essa outra mensagem, ok? Bom, continuando aqui, a gente tem os métodos assíncronos, né? Que eu já tinha explicado também para vocês na outra agenda, né? O async, await e o task, tá? Então aqui no materialzinho que eu tinha deixado para vocês, também tem isso, tá? Só que é da outra agenda, da agenda 12 agora, tá? Só que esse aqui ele tá em inglês, tá? Mas eu achei ele relativamente ilustrativo, tá? Então aqui explicando como é que faz um café da manhã e algumas operações a gente pode fazer ela em paralelo. Eu não preciso fazer ela completamente sequencial, tá? Então eu posso, enquanto eu estou preparando o café, eu começo a fritar os ovos, começo a fritar o bacon e começo a torrar o pão, tá? Então cada um deles, né, tem etapas diferentes e daí eu posso aguardar a finalização deles para daí poder concluir esse processo, tá? E daí, obviamente, a gente também tem as exceções, que é quando aquele processo ele tem uma execução inesperada, né? E daí a gente tem que tratar essa exceção. Beleza? Que a gente não faz um café da manhã esperando, né? Queimar o ovo ou queimar o bacon, né? Então a gente tem as operações e as operações elas demoram um tempo diferente. Não estou na mesma máquina da atividade passada e eu lembro que pelo menos, né, um problema que eu estava sentindo, eu acabei não falando com vocês e todo mundo que entregou a Agenda 11 também teve o mesmo problema, tá? Deixa eu mostrar aqui. Vou colocar para executar o projeto. Não vai dar muito certo porque eu acho que eu não coloquei a atividade aqui do jogo da velha. Só tinha feito a janela, mas eu não tinha concluído. De fato, não cheguei a concluir. Mas acontece o seguinte, quando ele dava o resultado, ele já apagava, né, o que estava ali do resultado do jogo da velha. Então a gente não conseguia ver o que que apareceu na hora que a gente clicou no botãozinho, justamente pela falta do bom uso desse await e tudo mais que a gente tem visto aqui na agenda, tá? Então, na próxima agenda, é que eu até entendo que hoje não tem aluno assistindo aqui a reunião online, porque a atividade que a gente tem lá do nosso, dessa agenda, né? Eu fui conferir se eu tinha marcado para vocês, ó, dia 23 às 10, 23, perdão, do dia 10, das 9 às 10. Tá ali certinho. Porque a atividade é relativamente simples, tá? Opa, isso aqui não. Todas as aulas, tá?
É um questionário relativamente simples, tá? Por que que eu estou chamando de simples? Porque só tem 8 questões, tá? E daí são perguntas bem fáceis, tá? Sobre esse conteúdinho que a gente está vendo. E aqui, só para vocês conhecerem, né? Tipo também de armazenamento local. A gente pode armazenar na internet, mas a gente vai precisar de um servidor, mas a gente pode armazenar dentro do próprio celular, tá? Então aqui a gente tem, né, Keychain e Keystore, que são como se fosse banco de dados que a gente tem dentro do Android ou do iOS, tá? Para a gente poder guardar dados sensíveis, né? Que dado sensível seria esse? Seria alguma senha, seria o reconhecimento da biometria, reconhecimento facial, tá? Então, algumas chaves que elas só podem estar no próprio celular, então a gente mantém um local, né, um pouquinho mais seguro, tá? Mas existem também outras APIs que nós podemos conectar para poder usar aqui dentro do nosso ambiente, beleza? Então, deixa eu ver aqui, a gente também tem, né, como recurso da plataforma. Beleza? Então, a gente tem aqui, né, até mesmo arquivo que a gente pode colocar, arquivo do sistema, tá? E armazenamento seguro, o Secure Storage. Beleza? Daí, se vocês quiserem ver mais, só clicar e daí ele tem, né, um tutorialzinho aqui explicando como que a gente coloca os comandinhos. Tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Continuando. Aí a gente também tem o próprio elemento frame, que vai ser um elemento que a gente vai poder criar a interface com um pouco mais de liberdade, né? Porque daí a gente consegue colocar um componente solto e desenhar da maneira como a gente quiser. É que do jeito com que a gente está trabalhando aqui dentro do Visual Studio, a gente não tem a condição de a gente poder arrastar e soltar e desenhar aqui os componentes, tá? Deixa eu interromper esse daqui e parar também o meu emuladorzinho. Deixa eu ver aqui, ó, desligar, desligar. Beleza. Da última vez que eu não fiz isso, eu tive que formatar o meu emulador porque ele deu problema. Esse aqui, né, o .NET MAUI, ele é feito, né, com interface no XML. Só que a gente não tem, né, algum componente para arrastar e soltar e colocar ele aqui, tá? Mas a gente pode colocar, sim, né, esse tipo de componente, só que é com outro tipo de projeto. Então, vou fechar essa solução, mostrar para vocês, tá? Que é o nosso WPF. O WPF a gente consegue, então, desenhar na nossa janela com esse arrastar e soltar. A gente consegue desenhar. Então, tá aqui, ó, ele está reduzido, vou colocar no tamanho de 100%. Olha, ó, colocando botão, tá? Então, colocando label, coisa que a gente já fez também. A gente poderia colocar um grid, tá? Mas outras coisas que a gente pode colocar aqui a mais, né? Menu, lista, imagem, tá? Então, a gente consegue, ó, arrastar, mexer, desenhar com ele, girar, aumentar de tamanho, tá? Então, tem como fazer um monte de coisa. E esse carinha, né? Ele é um XML, que nem é o documento que a gente está trabalhando lá no .NET MAUI. Então, inclusive, dava até mesmo para a gente fazer esse arquivo aqui e depois copiar e colocar lá, tá? Só que aqui ele está utilizando Windows, né? E no caso nosso lá é um Content Page. É a única diferença, tá bom? De resto, continua sendo a mesma coisa. Inclusive, no conceito que é passado, tá? Da aplicação na hora que a gente cria, né, o primeiro documento, ele pede para determinar também que o tamanho que a gente vai criar ele seja um tamanho de 300 por 400, se não me engano, né? Aqui, ó. Perdão, 400 por 600, tá? E aqui ele está, de fato, criando essa janela, tá? Dando 400 por 600 e sim 450 por 800, tá? Vou colocar para executar, ele vai rodar somente no Windows. Então, esse tal de WPF é um tipo de projeto que a gente só tem para Windows, tá? Beleza?
Então, mostrando aqui para vocês no Visual Studio Installer. Ele fica no grupo de desenvolvimento, né, para .NET aqui para desktop. Beleza? Então, vou expandir aqui um pouquinho. Aqui ele não vai permitir eu mostrar, mas é esse mesmo, ó. Daí aqui dentro a gente tem, tá, as ferramentinhas para o desenvolvimento para .NET, tá? Que daí ele faz o uso desses componentinhos, tá bom? Beleza? São alguns desses os componentes, né, como opcionais do nosso aqui, né, no .NET MAUI, ele também faz uso dessa ferramenta que é o XML, beleza? No caso, ele está criando com um tipo de projeto WPF, que é Windows Presentation Foundation, tá? Que é uma forma de a gente criar aplicativo no celular, aliás, no Windows, só que com uma sintaxe mais parecida com CSS, tá bom? Então, o resto continua tudo sendo a mesma coisa. Beleza? Então, para a gente fazer esse efeito de arrastar e soltar, a gente tem que colocar o componente do tipo frame. Beleza? E aí a gente encerra, tá? A nossa agenda, tá bom, pessoal? Lembrando que a gente vai abrir uma última agenda de recuperação, tá? Para daí a gente já começar a se alinhar para a prova. A gente não vai ter a recuperação geral, a gente só vai ter a agenda de recuperação das últimas agendas que a gente acabou não fazendo recuperação, tá? A última foi 6, 7, 8 e 9. A próxima vai ser 10, 11, 12 e 13. Então, essa daqui que é um simulado e mais uma que está prevista para iniciar na sexta-feira, dia 25, tá bom? Então, não deixem para a última hora e daí a gente encerra aqui e qualquer dúvida é só entrar em contato. Beleza, pessoal? Então, forte abraço e se precisar de ajuda, entre em contato, ok? Até mais, pessoal.